Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, depois dessa folga aí, nós voltamos com nossas atividades. E hoje a nossa aula vai ser um pouco sobre a história e cultura, né, dos Estados Unidos. Então, como vocês já devem saber, esse mês de outubro, no finalzinho do mês, é comemorado o Dia das Bruxas, né? O Halloween. Então, por ser uma tradição nos Estados Unidos, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre isso, tá? Eu vou mostrar um videozinho para vocês sobre um pouquinho da história do Halloween. E aí depois nós vamos ler um texto. Eu trouxe um texto, ele está em inglês e eu queria ler com vocês ali, explicando o que está contando nele, para vocês conseguirem fazer uma interpretação e aprender um pouquinho mais sobre a cultura americana, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui o videozinho para vocês assistirem. Antes de colocar o vídeo, eu quero pedir para vocês que quem ainda não enviou a atividade lá de antes da recuperação ainda, as últimas atividades, por favor, coloquem em dia, enviem, recebi pouquíssimas atividades de vocês, e, e já conta para o segundo semestre agora, né? São poucas aulas, então cada atividade vai, vai valer pontos bem significativos na média final lá. Então, não deixem atrasar, coloquem em dia. Vamos lá. Só me avisem se vocês escutam. Peraí. Oi, pessoal. Sim. Hoje teremos uma... Sim? Oi, pessoal. Hoje teremos uma lição cultural sobre um dos feriados mais populares dos Estados Unidos. Iremos falar um pouco sobre a história do Halloween, do início até os dias de hoje. Como muitos outros feriados, o Halloween evoluiu e mudou ao longo da história. Mais de 2000 anos atrás, as pessoas que viveram no que é hoje conhecido por Irlanda, o Reino Unido e as partes do norte da França, eram chamados de celtas. Na cultura dos celtas, o dia 1º de novembro era o dia que era celebrado o Ano Novo. Eles acreditavam na época que a noite antes do Ano Novo, no caso dia 31 de outubro, era o momento em que os vivos e os mortos se reuniriam. Depois da invasão romana, os rituais cristãos substituíram os rituais celtas. Para os cristãos, o primeiro dia de novembro era o dia de Todos os Santos. Foi dado o nome de All Hallows Day. A noite de 31 de outubro era chamado de All Hallows Eve, que consequentemente o nome foi mudado para Halloween, que hoje em dia significa o Dia das Bruxas. Como os celtas, os europeus daquela época também acreditavam que os espíritos dos mortos visitariam a Terra no Dia das Bruxas. Eles temiam que os maus espíritos poderiam causar problemas ou prejudicá-los. Então, na noite de Halloween, as pessoas usavam trajes que pareciam fantasmas ou outras criaturas do mal. Eles pensavam que, se vestindo assim, os espíritos iriam achar que eles estavam mortos também e não iriam prejudicá-los. No século XIX, os imigrantes irlandeses trouxeram seus trajes de Halloween para os Estados Unidos. Hoje em dia, o Halloween não é considerado um feriado religioso, mas sim um dia de diversão para todos. Crianças se fantasiam com trajes assustadores ou divertidos como as pessoas faziam há 1000 anos atrás. Mas em vez de se preocuparem com os maus espíritos, elas vão de casa em casa batendo nas portas e dizendo: doce ou travessuras? Os donos das casas dão doces e às vezes fazem algumas travessuras para assustar e animar as crianças. Hoje em dia, o Halloween é um dos maiores feriados nos Estados Unidos. As cores do Dia das Bruxas são laranja e preto. Elas representam a colheita, a cor laranja, e a morte, a cor preta.
Muitas pessoas decoram suas casas para o Halloween com várias coisas assustadoras e engraçadas, e também com várias abóboras que são cortadas e iluminadas com uma vela dentro, para mostrar o desenho que foi cortado. Esses são chamados de Jack-o'-lantern. Espero que você tenha gostado dessa versão rápida sobre a história do Halloween. Aproveite que já estamos no clima de Halloween e assista os nossos vídeos com vocabulário, frases e conversações sobre essa época do ano tão divertida. Happy Halloween, everyone! Bye bye! Obrigado por assistir. Ok. Vamos lá, então. Então, ali como eles falaram no vídeo, né, o Halloween é uma tradição nos Estados Unidos e também na Irlanda. E aqui no Brasil e nos demais países começou a ficar mais popular conforme iam aumentando o número de cursinhos de inglês e desse conhecimento da cultura americana. Então, dos países que falam a língua inglesa. Então, por isso que hoje a gente já vê tanta gente, tanta criança, principalmente adolescente, passando nas casas nesse dia, né, pedindo trick or treat, doces ou travessuras, né? Então, é uma coisa que se espalhou pelo mundo através da cultura inglesa, né? Então, lá ali no videozinho é um resuminho do que é o Halloween, e agora eu queria que vocês observassem o texto. Ele está em inglês e eu vou ir lendo para vocês o que está escrito ali, então eu gostaria que vocês acompanhassem, para depois vocês saberem responder lá as perguntas que estão pedindo. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? O texto tá em inglês ali, e eu vou lendo para vocês, tá? Então, tem algumas informações a mais do que no videozinho, tá? Então, essa atividade, ali tá o texto. Então, ali, como ele falou no começo, é um evento lá dos Estados Unidos, se originou lá na Irlanda com o povo celta, né, e foi se espalhando por outros países, né? Então, a origem do Halloween é do povo celta, e o calendário celta, ele era dividido em duas partes, tá? Ele era dividido em verão e inverno, tá? O verão começava em maio e terminava lá em outubro, e aí iniciava o inverno, que ia até novembro, tá? Que ia de novembro até o final de abril. Então, esses era como era dividido o calendário celta. E quando terminava o verão, eles comemoravam eles tinham uma festividade chamada, que está sublinhado ali, Samhain. Esse era o nome da festividade, né, que era o fim da colheita. Então, quando eles terminavam passava todo aquele período do verão, onde eles plantavam e colhiam, aí eles celebravam, eles tinham uma festa que celebrava o fim do ano, e aí começava o inverno, que era um período mais de reclusão, né? Então, eles comemoravam ali aquele período que depois viria um período mais tranquilo, mais fechado. Então, no dia, começava essa festa, né, de Samhain, ela começava no dia 31 de outubro, e terminava no dia seguinte, né? Então, e aí, no dia 31 de outubro, o povo celta, né, eles tinham alguns rituais religiosos, alguns rituais que eles faziam, porque eles acreditavam, né, nos fantasmas, nos espíritos, nas bruxas, que eles retornariam, né, nesse dia, e então eles faziam alguns rituais para que esses espíritos que estavam voltando, essas bruxas, esses fantasmas, não afetassem eles e a colheita que eles tinham terminado de fazer, né? Então, o jeito deles afastarem esses fantasmas, que eles acreditavam que ia afastar
esses fantasmas, essas bruxas, enfim, esses espíritos, eram vestindo, né, como as fantasias, como falou no vídeo lá, e fazendo grandes fogueiras, acendendo lanternas, tá? Então, esse era o jeito que eles tinham para afastar esses espíritos, né? Aí ali fala também das cores do Halloween, que são as principais cores que a gente vê, o laranja e o preto. Então, o laranja significava a colheita, essas cores também têm a origem celta, né? Então, o laranja era a colheita e o preto eles acreditavam que representava as longas noites do inverno, né? Representava o inverno ali, o preto. Eles também acreditavam que os black cats, os gatos pretos, né? É daí que vem essa lenda, essa origem de que o gato preto causa azar, mas na verdade eles acreditavam que os gatos pretos eles tinham muitos poderes especiais. Então é por isso que um dos símbolos do Halloween é o black cat, o gato preto. Tá? Aí, durante alguns séculos, a Igreja Católica ela não acreditava ela tentava explicar esse fenômeno, mas eles não acreditavam muito nisso, né? Não cultuavam dessa mesma cultura. Então, a partir do século XVIII, né, que eles decidiram que a noite, que eles acreditavam que a noite do dia 31 seria, como falou lá no vídeo, All Hallows Eve, né, que é a noite antes da noite a véspera de Todos os Santos, né, e no dia seguinte, que é comemorado até hoje, no catolicismo, né, na Igreja Católica, All Saints Day, que é o dia de Todos os Santos. Então, dia 1º de novembro, né, é comemorado o dia de Todos os Santos. Foi uma forma que a Igreja Católica achou de dar um significado para esse dia que era comemorado antigamente pelos celtas, né, e trazer para a cultura e religião, para essa religião, né. Então, agora o Halloween é celebrado em todo o mundo, né? Ele se tornou popular, né? Através das pessoas que estudavam essa cultura e, consequentemente, a língua inglesa, né? E aí, muitas crianças e adultos nos Estados Unidos é uma movimentação muito grande nesse dia, né? Todas as pessoas costumam enfeitar as casas, colocar as fantasias, máscaras, colocar as lanternas de abóbora, né? Que é na frente das casas, e se vestir com fantasias de hoje já não é mais tanto fantasias só de assustadoras, de bruxas, esqueletos e fantasmas, mas qualquer tipo de fantasia válida no Halloween, né? Então, você vê fantasias de todos os jeitos, e aí eles saem, né? Eles saem nas ruas pedindo trick or treat, que seriam doces ou travessuras, né? O costume é que se a criança ou a pessoa que está pedindo os doces não ganhar, a pessoa vai fazer uma travessura, né? E outro jogo, outra brincadeira bem comum é o Apple Bobbing, que é é um jogo em que enchem uma bacia com água e colocam várias maçãs, e aí a disputa é quem consegue pegar mais maçãs com a boca, porque as maçãs boiam na água, né? E aí a gente pega a maçã com a boca. É outra brincadeira ali, tem essa pergunta importante. Então, uma brincadeira tradicional que acontece lá. Para finalizar, né, ali só fala da tradição de fazer esse Jack-o'-lantern, que também tem a história sobre ele, sobre quem era, né, o Jack,
que não cabe agora, mas, enfim, virou uma tradição fazer essas lanternas com as abóboras. Então, nessa época do ano é muito comum ver muitas plantações de abóboras nos Estados Unidos, e eles utilizam elas para fazer essas lanternas, né? Geralmente é feito à noite, né? Essa tradição de sair nas casas, justamente por ser mais assustador. Então, aqui do ladinho nós temos algumas perguntas. A primeira delas é para vocês registrarem lá no caderno de vocês, então, a partir do vídeo e do que eu falei agora sobre o texto, tá? É para vocês registrarem lá com as palavras de vocês o que é o Halloween, tá? Então, em português mesmo, com as palavras de vocês, não quero uma tradução inteira do texto, utilizem o texto para auxiliar vocês para, por exemplo, as datas, os nomes das comemorações, o nome como é chamado, né, os eventos, os dias ali, mas com as palavras de vocês mesmos, em português, para vocês registrarem lá o que significa esse dia 31 de outubro, tá? E aí embaixo nós temos algumas perguntas. Ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta sobre o Halloween? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem perguntar. Aí ali do ladinho, vocês podem ver que todas as perguntas que tem ali, elas iniciam lá com as question words que a gente viu, né, que a gente estudou. Então, ali primeiro tem when. Então, when eu já sei que significa quando, vocês podem utilizar o caderno lá para auxiliar vocês, né? When do we celebrate Halloween? Quando nós celebramos o Halloween? Né? Então, vão observando ali que se é quando eu quero ter uma data, né? Então, procurem lá no texto a data para vocês responderem a pergunta ali. Essas respondam em português, então prestem atenção como está escrito a data lá, né? Lembra que eu colocava sempre no quadro a data com as letrinhas do lado, né? Porque no inglês a gente fala os dias, a gente conta os dias ordinais, né? E não cardinais, então é primeiro, segundo, terceiro dia do mês, né? Então por isso que tem as letrinhas lá do lado do número, tá? E daí depois o mês, ok? Então cuidem para vocês colocarem em inglês ali essa resposta. A segunda pergunta, what did the Celts celebrated on October? O que os celtas celebravam em outubro, né? Então, olha lá no texto, acha os celtas lá, e o que eles celebravam, né? Aí a letra D está pedindo, which are the Halloween colors? Quais são as cores do Halloween? Então, as duas que foram faladas ali no vídeo também, né? E what is their meanings? Quais os seus significados? Às vezes, quem vai responder na folha não vai ter espaço suficiente ali, mas aí responde no caderno ou no verso, tá? E aí, ali a letra E, why are black cats so popular? Por que os gatos pretos são populares? Né? O que eles... é um dos símbolos, ali só está falando sobre esse, mas ele é importante, então por que eles são populares? A letra F, which are the most typical Halloween games? Quais são os jogos mais tradicionais, típicos do Halloween, né? Então tem os dois lá, estão até sublinhados, o nome dos dois, coloquem em inglês, aí vocês podem explicar até o que significa cada um. E a letra G, a última, what are the most popular costumes? Costumes são fantasias, tá? Então, quais são as fantasias mais populares? Ali faltou um complemento dessa pergunta, né? Mas faltou espaço. Então, quais são as fantasias mais populares do Halloween, né? Então, como é disso que a gente está falando, ali o complemento da pergunta. E aí, por último, nós temos o vocabulary,
Então, tem algumas palavras embaixo ali que são relacionadas ao Halloween, e eu gostaria que vocês procurassem o significado de cada uma delas e anotassem lá no caderno, anotassem tanto a palavra em inglês, do ladinho a palavra em português, ok? Alguma pergunta? Tudo certo? Nada? Então, é isso aí. Isso aí.